Fala, torcedor corintiano, passando aqui para uma análise com vocês do empate do Corinthians agora há pouco lá no estádio do Mineirão contra o Cruzeiro. Empate por 1-1, empate suado do Corinthians, né? Perdi o jogo até a reta final, até os 37 minutos da segunda etapa, quando o zagueiro João Pedro Tchoca aproveitou uma cobrança de escanteio do Rodrigo Garro e subiu mais alto que toda a defesa do Cruzeiro e empatou a partida. Bom, o empate em si, se a gente for analisar só o empate, foi um empate positivo, vamos dizer assim. Porque é um jogo difícil fora de casa. O Cruzeiro, apesar da fase do Cruzeiro não ser boa, o Cruzeiro tem um time muito bom, com Matheus Pereira, Caio Jorge, enfim, os dois fizeram um gol, né? O do Caio não valeu por impedimento, mas são dois grandes jogadores. O Cruzeiro em si tem um time muito bom, mas vive um momento ruim. Mas o time do Cruzeiro é muito bom. Então o Cruzeiro foi para Minas Gerais com um time... O Corinthians foi para Minas Gerais com um time desfalcado. Não tinha o Caio César, não tinha o Matheus Pereira, não tinha o Felipe Longo, não tinha o Hugo, não tinha o Yuri Alberto. Enfim, os desfalques do Corinthians são muitos. As listas de desfalques são gigantes. E além disso, tem uma outra questão desses desfalques do Corinthians. Tem jogadores que estavam no banco de reserva, como é o caso do Memphis Depay, do Garro, mas que não começaram, até pelo técnico Dorival Júnior poupar o time, rodar esse time aí por conta da sequência da temporada, que é o que ele vem fazendo nos últimos tempos. Então, se a gente for analisar friamente, o Corinthians saiu do Mineirão com um bom resultado. Buscou um resultado importante e teve chances para virar o jogo. É verdade que essas chances vieram principalmente após após a expulsão do lateral William do Cruzeiro. Aí sim o Corinthians começou a ter mais chances, teve mais oportunidades e teve o seu mérito também de conseguir fazer o gol logo em seguida, depois do lance da expulsão, em uma cobrança de escanteio do Garro. Então, assim, para a gente analisar de uma forma mais romântica, vamos dizer assim, foi um resultado bom pro Corinthians. Um resultado bom, em que o time sai de Minas Gerais grandão, vamos dizer assim, pelo resultado e pelo contexto geral. Pela partida, não tanto. O time, eu acho que deveu um pouquinho mais uma vez, assim como foi contra a Portuguesa. O time ficou devendo um pouco. Assim como a Portuguesa, o time teve dificuldades na criação, o time não conseguiu ser aquele Corinthians que a gente viu em certos momentos lá na Copa do Brasil, até na Supercopa contra o Flamengo. Então teve essas questões aí que dificultaram um pouquinho o Corinthians, mas se a gente for analisar friamente, o Corinthians saiu de lá com um resultado que buscava e conseguiu ir bem. Bom, alguns destaques negativos aqui. O Pedro Raul foi titular, não conseguiu fazer aquilo que os torcedores esperavam. O Pedro Raul, hoje era uma oportunidade muito importante para ele, não foi legal. O Tchoca já foi positivo, não só pelo gol, tá? Pela partida no contexto geral. Porque apesar do Cruzeiro ter mais posse de bola e o Cruzeiro em certos momentos levar mais perigo que o Corinthians, o Tchoca se comportou bem. E aí na chance ofensiva que teve, conseguiu fazer o gol. Então, boa partida do Tchoca também. Tô aqui analisando, né, vendo os jogadores do Corinthians, a escalação do Corinthians, para destacar os nomes para vocês. O Angileri voltou a ser titular no Corinthians também, importante, depois de um tempo. O Matheus Bidu estava com a carga muito sobrecarregado, voltou agora a ter uma opção ali para ajudá-lo. Vitinho, mais uma vez titular, foi lá contra a Portuguesa, fez o gol que deu a classificação, levou para os pênaltis e respectivamente surgiu a classificação. André Ramalho titular novamente, o Ranieri titular, o André entrou ao longo do segundo tempo, o Memphis entrou ao longo do segundo tempo também. Dieguinho, achei que o Dieguinho entrou correndo bastante, se movimentando. Ele não foi muito efetivo, mas se movimentou bastante. Acho que esse tipo de jogador é importante. E o Dorival não é de agora, né? Em outros momentos também o Dorival gosta desse tipo de jogador, que se movimenta bastante, que pensa um jogo com velocidade. Então é um jogador que pode ser útil e entrou fazendo isso. Certo? Então assim, o Corinthians entrou, se a gente for parar para pensar, Pedro Milans não é titular, Tchoca, André Ramalho não são titulares,
Charles não é titular, Vitinho não é titular, Pedro Raul não é titular, então muitos desses jogadores não são titulares. E o Cruzeiro, Caio Jorge é titular, Matheus Pereira, Gerson, Lucas Silva, Romero, Villalba, Fabrício Bruno, William, Cássio, 90% do time do Cruzeiro, se não 100%, é titular. Kaique, quase todo é titular. E o Cruzeiro e o Corinthians foi lá e conseguiu buscar esse empate suado, é verdade, difícil, conseguiu fazer o gol depois da expulsão do jogador do Cruzeiro, mas o que importa é que o Corinthians saiu de lá com um ponto, saiu numa situação melhor e deixa o Minas Gerais com um pontinho conquistado na bagagem. Bom, agora volta as atenções para o Campeonato Paulista. Sábado às 8h30 tem um jogo contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, jogo pela semifinal do Campeonato Paulista, jogo único. E aí fica a questão do Dorival, o que ele pensa para esse jogo. Acredito que as principais estrelas devem voltar a ser titulares. Gustavo Henrique, Memphis, jogadores que não foram titular hoje, acredito que devem começar a partida lá no interior de São Paulo. Certo, queridos? Então, muito obrigado pela companhia de vocês e tchau, tchau.